Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje teremos Rudy Fávero, sommelier de cervejas, professor, juiz certificado do BJCP, mestre cervejeiro, jogador de concurso nacional e internacional. Dá um alô pra galera aí, Rudy. Fala, pessoal. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Fala, ouvintes. Obrigado, Ludi. Obrigado, Leandro, pelo convite. Cá estamos e espero que tenhamos um excelente bate-papo aqui com todo mundo. E aí, Rudy, que bom recebê-lo. E eu sou o Leandro, mas hoje podem me chamar de pai de barista de Nespresso. Eu não sou barista, Excelente. mas o meu caçula é barista de Nespresso. Nespresso. Pai de barista da Nespresso, rapaz. Bacana. Da Nespresso não, é só da maquininha mesmo. Eu falo assim, filho, me faz um café aí. 11 anos, tá, Rudy? Filho, me faz um café aí. Aí ele, você quer o que hoje? Eu falei, cara, eu quero um mais forte, eu quero uma paulada. Ele, então tá, então eu vou te dar o Inspirazione não sei o que, tá. Ele me explica, vai lá, faz o café e traz pra mim. Que bacana, isso é bom. E falando em beber, só que não um café, a gente grava o programa bebendo uma cervejinha e batendo papo. E eu queria saber o que você tá bebendo por aí hoje. Então, gente, tô bebendo uma German Pilsner, cerveja da cervejaria Louvada, aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Cerveja super refrescante, leve, aromática, lúpulo tcheco, especificamente. Cerveja muito bem vista aqui na localidade e no Brasil, de certa forma. E vocês? Eu tô bebendo aqui uma Enigma número 1 do pessoal da cervejaria Pineal. Nós falamos da Pineal na nossa newsletter de dezembro. Eles ainda estão finalizando umas questões para poder abrir e vender definitivamente ao público, mas enviaram para mim e pro Leandro algumas pra gente provar. E essa é a Enigma número 1. Estou aqui degustando, só falarei sobre ela no meu post mais tarde lá no feed. Agora, pai de barista da Nespresso, o que você tá bebendo por aí? Eu tô bebendo um presentinho que você me mandou, dona Lud. Eu acho. Ai, como eu sou gentil. Você é muito generosa. É uma India Pale Ale das Três Orelhas, a Mares de Minas. Que isso, hein? Rapaz! Porra, olha só, eu sou hipacondríaca e tenho a generosidade de mandar uma IPA pra pessoa, que eu podia pegar e selecionar aqui. Não, que vocês vão mandar essa aqui, a zipa deixa pra mim. Olha como é que mas é porque boa. você Muito é essas bom. mulheres, tu gosta de compartilhar alegria. Certamente. Bom, A gente tá no mundo é pra rir, né? Pra se divertir. É isso aí. exato. Cerveja boa. É bem boa, gostei bastante, cara. Ela é meio seca, né? Ela dá aquela cortada, Então, assim. que é pra você continuar bebendo. Vem pro próximo gole, vem. Vem pro próximo gole, você também. Vem. Não tinha essa- Exatamente. Famosa técnica de cervejeiro, né? Conseguir buscar atenuações, buscar uma cerveja mais sequinha, mais crisp, mais refrescante, pra instigar um próximo gole, pra deixar uma drinkability bastante elevada. O que é a gente não ter uma pessoa profissional, hein, Leandro? Você aprendeu? Eu aprendi. Porra. Aprendi porque eu tô vivenciando, né? Dizem que uma das melhores maneiras de se aprender é vivenciar. Então eu tô aqui vivenciando. Primeira experiência foi quando eu abri o cheiro de mato, subiu. Aquele. Eu falei, porra, cheiro bom. Cheiro bom. Gostei do cheiro. Eu curti. Aí eu dei o primeiro gole nesse calor que eu tô sentindo. Não sei como é que tá aí no Mato Grosso, mas aqui no Rio tá quente pra caralho. Então nesse calor, no primeiro gole, ela já refrescou. Só que ela quando o gole desce, ela dá aquela secada na língua. Aí tu, porra. Que isso, hein? Ao drinkability. Eu tô experimentando exatamente o que você disse. Rudy, conta pra gente a sua história com a cerveja, né? Tipo, a sua formação antes da cerveja, pós-cerveja, e nas nossas pesquisas aqui, cavucando a vida das pessoas, e cada cavucada, como diria uma amiga minha, cada cavucada é uma minhoca. Descobrimos que você fez o intercâmbio na Irlanda e depois um mochilão pela Europa e bebeu muita cerveja. Gente, meu envolvimento com a cerveja aconteceu aproximadamente em 2009, 2010, onde comecei a consumir alguns rótulos
encontrar no mercado, comprando algumas cervejas com rótulos diferentes para dar de presentes, como indicações de comerciantes, por exemplo, em algumas lojas especializadas, e comecei a me atentar, entender que existiam diferentes tipos de estilos, diferentes tipos de intensidades, diferentes tipos de sabores para a gente poder consumir uma cerveja, um produto algo tão popular, tão comum e às vezes até banalizado aqui na forma do consumidor ver esses resultados. Então, em 2009 comecei, em 2011, dentro já de uma faculdade, fazendo um curso de engenharia de petróleo, comecei a fazer cerveja em casa, com amigos, com parceiros, com amigos de confraria, e ali começou a entrar essas partes de produção e um interesse um pouco mais técnico relacionado a como que eu faço minha própria cerveja, como que eu consigo atingir essas experiências que eu encontro em cervejas mais aromáticas, cervejas mais saborosas. E ali começou, especificamente em 2011, essa rotina de fazer cerveja e aí sim entrar mais a fundo nesse meio. Lud, em 2014 foi a minha ida para a Irlanda. Eu e minha esposa passamos 1 ano e meio no intercâmbio, naquela ilha maravilhosa, e de certa forma foi lá que o despertar para esse mundo cervejeiro veio com muito mais força. Foi no intercâmbio, na experiência, nessa toda aquela dinâmica de autoconhecimento, de sair da zona de conforto, de você se conhecer um pouco mais, saber os seus desafios, os seus pontos fracos, fortes, que o intercâmbio te proporciona, né? Que eu entendi que eu não era feliz fazendo aquele curso de engenharia que eu estava fazendo. Eu identifiquei de fato que eu seria um engenheiro talvez mediano, um pouco medíocre e não feliz fazendo o que eu estava fazendo e me proporcionando naquela época. Então foi que eu decidi abandonar o curso, viajarmos durante a Europa na finalização desse nosso intercâmbio e voltar para trabalhar com cerveja. Eu descobri, literalmente, costumo falar bastante isso para as pessoas, que eu identifiquei que a vida era muito curta para a gente fazer algo que a gente não gosta, para agradar talvez um familiar, para agradar uma expectativa que não é nem minha, que não partiu de mim, mas que eu de fato identifiquei que eu não seria feliz se eu concluísse aquele compromisso. Então aí viajamos durante a Europa, durante quase 3 meses, por 25, 26 países, buscando muitas experiências, muitos rótulos, muita cultura, muita história. Antes desse envolvimento com o mundo cervejeiro, eu sempre gostei muito de história, então a cerveja, a Europa e a história sempre estiveram muito conectadas. Isso me motivou muito mais ainda a entrar mais a fundo, conseguir entender essa evolução histórica, socioeconômica, cultural de cada regiãozinha que a gente visitava, para entender como que eles interpretavam o produto. Voltando para o Brasil, eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com cerveja, eu tinha certeza absoluta que sendo engenheiro eu não seria feliz, e aí entrei nos cursos de sommelier, capacitação um pouco mais técnica em termos do curso de pós-graduação em tecnologia e processo cervejeiro. Hoje estou finalizando o curso de administração, que aquele da engenharia acabei não finalizando, e buscando especializações, envolvimentos. Fiz antes mesmo de ir para a própria Irlanda, fiz curso de técnico em mecânica industrial, então a parte mecânica, industrial, sempre teve muito elevada na minha vida. E cá estou, com muitos estudos, muitas horas copo, consumindo muita cerveja. Eu tenho certeza que eu fiz a decisão mais certa e mais difícil, de fato, da minha vida. Abri mão de um curso que eu não gostava, que era uma expectativa de terceiros, para fazer algo realmente que eu gosto. Eu tenho certeza absoluta que hoje o que eu faço, acordando, fazendo a cerveja, os meus desafios, buscando evolução do processo, adaptações, controles de qualidade, eu quero morrer fazendo isso. Eu quero ter 80, 90, 100 anos e quero fazer exatamente o que eu faço hoje. Então eu sou feliz, e é isso. Porra, que massa, mano, que ótimo. Porra, é bom a gente ver um cara com astral desse, né, cara? A gente, nesses tempos sombrios em que vivemos, a gente precisa dessas injeções de ânimo pra continuar. Então, muito obrigada, inclusive, por compartilhar esse humor. Meu Deus, que bom, que bom. Eu que agradeço. Vai lá. Fiquei feliz. Energia é tudo na vida, né, Lud? É energia aqui, ó, lá em cima. No meu dia a dia, no nosso trabalho, a forma que você, por exemplo, sou cervejeiro, então eu preciso lidar com a minha matéria-prima. O ato de você moer o teu malte, ou o ato de você colocar o lúpulo dentro da panela de fervura, ou o ato simples de você servir uma cerveja para um cliente no seu bar e entregar o copo a ele, eu acho que essa energia, essa vibração que a gente pode passar ao produto, ela é contagiosa e ela é transmitida para o nosso consumidor. Então, se não for para fazer bem feito, eu prefiro que as pessoas não façam, eu prefiro não fazer, eu prefiro não me dedicar, porque eu não vou estar sendo justo comigo, não vou estar sendo
justo com o próximo e as coisas vão ficar sempre quase que mal feitas, né? Não são tão verdadeiras e prolongadas assim. Com certeza, cara. Quem é cliente de bar e sabe que é a situação do cara que chega no bar, pede ali um chopp, seja ele em qualquer brew pub, qualquer tap room, qualquer lugar ou um boteco, se quem tá te servindo, se te serve sorrindo, entendendo que aquilo é importante pra você, tem outro peso, não precisa nem forçar a amizade, mas é o cara que tá ali, cara, olha só, ele fez um pedido que é importante pra ele. Mas é o cara que tá ali feliz de tá fazendo aquilo. Já muda, né? Faz você ficar mais tempo no ambiente. Além de feliz, você é certificado do BJCP. E isso te proporciona julgar concursos cervejeiros não só no Brasil e no mundo, né? Explica para os nossos ouvintes o que significa essa sigla. Nossos ouvintes são muito curiosos. E a importância deste guia. E, principalmente, como funciona para ter essa tal de certificação. A intenção de me tornar juiz cervejeiro foi quase que uma... Não iniciou eu querendo me tornar juiz, mas foi quase que uma consequência em termos de trabalho e do meio que eu estava tendo acesso, em termos de conhecimento. O próprio curso de sommelier me abriu muita porta para isso, mas principalmente a necessidade de avaliar os meus produtos. As cervejas que eu produzia me trouxeram essa necessidade de poder me capacitar dentro de um curso de sommelier para que eu tivesse argumento técnico e embasamento técnico para conseguir avaliar o meu próprio produto. E aí dentro do curso de sommelier eu comecei a ter mais acesso e contato com um guia de diretriz de estilo. Quando a gente acaba se capacitando nesses cursos, existem alguns guias de diretrizes que eles falam basicamente o que cada estilo deve entregar para o consumidor. Algumas estatísticas vitais, teores alcoólicos, faixas de IBU, características de aroma, sabor, sensação de boca e por aí vai. E um desses guias, uma dessas diretrizes é o BJCP. A sigla significa Beer Judge Certification Program, ou seja, é um programa de certificação de juízes. Ele não é somente para cerveja, ele também tem para hidromel, por exemplo. Legal. E ele nos traz essa capacidade de conseguir interpretar, conhecer, diagnosticar um produto conforme o guia de diretriz deles. Eles produzem, eles fazem edições. A última edição lançada no Brasil e no mundo, claro, é a edição de 2015, especificamente. Então a gente consegue ter acesso a essa diretriz. E aí quando você acaba fazendo algumas provas, a primeira prova para se tornar um juiz certificado BJCP é online, depois você vai fazer uma prova prática, depois você vai aumentando de nível conforme a sua nota, conforme a sua experiência em concursos cervejeiros, você vai aumentando a sua pontuação, isso vai te capacitando, te trazendo um nível um pouco mais elevado. Claro, está tudo relacionado à tua capacidade de conseguir interpretar uma bebida num copo e passar de uma forma fidedigna ao cervejeiro, especificamente porque é quem manda essas amostras para concursos, conforme o guia de diretriz. Eu sempre tento falar isso para as pessoas, que normalmente as pessoas veem, essa cerveja foi premiada, essa cerveja tem uma medalha, ela ganhou prêmio nesse concurso, naquele concurso, nesse concurso, enfim. É sempre muito importante a gente também interpretar quais são as diretrizes que esses concursos cervejeiros utilizam, qual é o guia de estilo que esses concursos utilizam, para a gente também ter um pouco mais de empatia com essas medalhas, porque quem nunca ouviu aquele caso de alguém ver uma cerveja medalhista na prateleira, na gôndola, e acaba consumindo e não gostando? Não necessariamente é uma cerveja ruim, às vezes o nosso paladar não está adaptado, às vezes o estilo específico inscrito daquele rótulo foi não um estilo que a gente conhece, nem sempre é o mesmo estilo anunciado no rótulo, existem casos de nomenclatura, de adaptação de nome, por exemplo, comercial, para ter maior apelo comercial, a gente vê isso no mercado, então a gente sempre precisa ter essa empatia com a cervejaria, com a medalha, conseguir interpretar o resultado do produto e ver se ele se enquadra realmente. Mas, em resumo, um curso de sommelier abre as portas, essas capacitações, esses cursos, esses grupos de estudos direcionados aos guias de diretrizes, no caso o BJCP, são formas muito amplas e ótimas, na verdade, para nos trazer essa capacitação, esse embasamento aí, para poder ter melhores experiências, né? Às vezes a gente fica um pouco mais chato, porque a gente conhece um pouco mais a fundo, mas conforme a gente entende mais, a gente acaba até tendo um pouco mais de coerência em algumas avaliações e, como eu disse, até empatia, né? Algo que precisa
E aí a gente também, que a nossa equipe de investigação aqui no Surra de Lúpulo é brava. Então a gente queria saber qual é a sua relação com o café, né? O café especial. Agora estamos nessa fase de artesanal especial para tudo. Qual é a sua relação com o café e como isso ou quanto isso se mistura com a cerveja? O café é um insumo que pode ser usado na cerveja e tem sido usado largamente por muitos cervejeiros. Então a gente queria ouvir um pouco de você sobre esse assunto. Gente, eu sou apaixonado por café, assim como sou apaixonado por cerveja. A bebida café. Claro, os grãos são muito importantes para que a gente consiga ter essa conexão com a cerveja, mas eu consumo café com o mesmo respeito, com a mesma atenção que eu consumo cerveja. Então, eu sempre busco algumas experiências sensoriais, eu sempre consumo produtos, eu vejo o café como um alimento gastronômico, assim como a cerveja, assim como um prato de comida. Eu sempre busco essas interações com os meus sentidos através do consumo do café e da cerveja. São as duas bebidas que eu mais consumo e mais sou apaixonado. Especificamente, eu não tenho nenhum curso técnico, eu só sou um viciado e consumidor assíduo em termos de cafés. E como eu gosto muito de cerveja, eu sempre busquei correlacionar essas duas bebidas. Como que eu consigo trazer essa sincronia, essa sinergia, digamos, entre o café e a cerveja, sendo que eu não perca as características primárias da cerveja ou do estilo específico que eu estou trabalhando e que eu também consiga trazer e evidenciar as características totais do café. O café, ele é tão complexo quanto a cerveja. Algo que me cultiva e me traz muita empolgação ao lidar com o café é porque, acima de tudo, a grande relação com a produção de café, a grande quantidade de cafés que nós temos aqui no Brasil. Apesar de a gente nem sempre consumir o café de melhor qualidade, o café, ele é a segunda bebida mais consumida no mundo, ele só perde para a água. Então, imagina, culturalmente, dentro do Brasil, ele é altamente aceitável, não necessariamente é o café de alta qualidade, o café especial, e acho que isso é bem legal a gente explicar para o pessoal, mas o brasileiro ama café e o brasileiro ama cerveja. Então, aí, desde os primórdios de que eu conheci mais o processo cervejeiro, o processo de fabricar o próprio produto, eu tento correlacionar essa bebida, esse café, como que eu consigo trazer essa sinergia entre uma bebida e outra. E aí, pessoal, falando em termos de tipos de café, acho que é bem importante a gente já tentar trazer essa parte de educação também para os nossos ouvintes. Eu também gosto de café, consumo café todo dia, o café é minha vida, não consigo viver sem café, por exemplo. Muita gente deve estar pensando nessa forma. E é sempre legal eu tento trazer algumas recomendações técnicas, por exemplo, da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Ela tem basicamente uma escala em termos de nível de qualidade do café. Inclusive, o café que a gente compra no mercado, a gente consegue ver essa escala. A gente consegue ver esse selinho de qualidade do café, que é essa própria associação que nos informa, nos compartilha. Só para a gente ter uma ideia, ela vai de 0 a 100, basicamente, uma nota de 0 a 100, sendo que um café vai ser péssimo ou vai ser um café excelente. Os cafés de 45 pontos, pessoal, até 59 pontos são os cafés tradicionais. É aquele café tradicional ou o café extra forte. Então, normalmente, o brasileiro ele é bastante conhecedor desse tipo de produto. Eu gosto de café bastante forte. Eu utilizo o café basicamente como um combustível. São aquelas pessoas que utilizam a bebida não como algum valor agregado em termos sensoriais, não buscam um aroma, não buscam um sabor, não buscam uma sensação de boca. Quero café! Não busca, principalmente, aquela conexão com o produtor, que é algo que mais me traz emoções, porque é muito importante a gente trazer essa cadeia. A cafeicultura, ela é muito traçada com a fonte, a origem, da onde veio, qual é a família que está processando esse café, quem foi o mestre de torras, e tudo isso é muito importante ser valorizado, assim como a gente trabalha no mercado cervejeiro. E os cafés normalmente tradicionais, extra fortes, que são das primeiras pontuações, a gente não consegue ver tantas características de origem, por exemplo. Subindo, pessoal, essa categorização, segundo a ABIC, os cafés que vão de 6, de 60 até 72 pontos são os cafés superiores. Então a gente já vê aquela etiquetinha. A primeira categoria seria o tradicional ou o extra forte, e a segunda, mais adiante, seria o superior. Então são aqueles cafés que a gente já consegue identificar a origem dele, são cafés que a torra normalmente já não são torras tão excessivas, são cafés que o amargor vai ser menos extraído e que a gente já consegue valorizar o doçor, que é uma propriedade muito bem vista, né, muito bem quista na nossa xícara. A gente sempre precisa buscar e tentar encontrar esse gosto básico. Acima de 72 pontos,
pessoal, acima de 73 são os cafés gourmets. Então aí que a gente começa a traçar e entender esses cafés especiais, com pontuação de 80, 85, 90 pontos, até mais do que isso. São os cafés que a gente literalmente consegue encontrar notas de fermentação, notas de acidez, ácido málico, ácido cítrico, a gente consegue encontrar ésteres, a gente consegue encontrar composições sensoriais muito similares à nossa cerveja. E são com esses tipos de cafés que eu gosto de trabalhar. Os cafés que a gente consegue identificar como o produtor colheu, processou, identificou os precursores que existem na cerejinha e de que forma eu vou conseguir adaptar essas capacidades sensoriais no meu produto. Basicamente, em termos de cerveja profissional, a partir de 2018 eu comecei na cervejaria que eu trabalhava fazer infusões na Sunset Brew, infusões de cafés com cerveja, e aí de lá até o final de basicamente 2019, início de 2020, a gente conseguiu alguns prêmios, sempre buscando a origem do café, o produtor, o mestre de torras e o cervejeiro, colocando essa tríade aí em sinergia para a gente conseguir extrair o máximo de capacidade olfativa. Porque o café não é simplesmente um combustível, o café é algo que ele com certeza nos traz essa evidência sensorial, essas experiências. Normalmente a gente associa o café com uma memória afetiva, lembra da casa da avó, lembra de um passado. Isso é muito bacana, mas a gente consegue extrair mais complexidades ainda se a gente bem extraído, né? Bem processado. Eu queria até puxar alguns ganchos aqui, ó. Primeiro gancho, você falou do dulçor. E é engraçado como isso é importante, que a gente joga e, entre aspas, contamina o café, jogando aquele sachêzinho de açúcar, aquelas gotinhas, para trazer um dulçor num café que, agora você explicando, ele não tem dulçor para entregar. O café ali até 55, 60, 59, pelo que você falou, ele não tem dulçor para entregar. Aí o que a gente faz? A gente taca colherada. Taca açúcar. E foi engraçado, assim, eu tenho um querido amigo que tá começando a estudar café porque ele quer produzir. Ele comprou uma fazenda e tá começando a produzir. E ele me falou que esse índice, eu não sei se é o mesmo índice, mas que existe um índice de avaliação que determina, inclusive, o preço da saca do café. Então, dependendo da nota que a BIC te dá, o teu café vale reais, no caso dólares, ou não. Exato. E aí, cara, para mostrar o valor que esse índice, que às vezes, pra gente que tá comprando na gôndola, pegando a minha brincadeira aqui na abertura do programa, ou pegando uma cápsula da Nespresso, a gente nem olha esses índices, ele passa a ter um valor associado à qualidade e valor, né? E preço. É isso mesmo? Eu tô maluco? Perfeito, tá totalmente relacionado, Leandro. A capacidade sensorial, os precursores, a nota possível, os defeitos, a ausência desses defeitos vão nos trazer essa elevação, essa valorização agregada dessa commodity que é o café. Tá totalmente certo. É muito importante também a gente sempre falar dessa tríade, né, pessoal? Muita gente, às vezes, a gente sempre busca contato do produtor do café ou o barista que tá fazendo essa extração, que tá ali nos apresentando esse café, mas eu sempre gosto de exemplificar para o pessoal que quando a gente está numa cafeteria, a gente tem que ter um entendimento de que a origem do café importa, a variedade desse café importa, o processamento desse café importa, o tipo da torra desse café importa e o processo de extração, se vai ser num café expresso, se vai ser num café passado, se vai ser numa infusão, se vai ser numa temperatura alta, numa temperatura baixa, a qualidade da própria água vai influenciar os tipos de compostos que a gente vai conseguir extrair e evidenciar sensorialmente no café. Então, às vezes a gente pode evitar uma astringência, a gente pode evitar um amargor excessivo, a gente pode evitar uma acidez excessiva, somente tendo esse entendimento, esse conhecimento, essa interpretação. É um café lavado, é um café por processo natural, é um café de origem colombiana, a gente começa a entender e é um mundo sem voltas. Eu costumo falar que depois que a gente pega o gosto e começa a entender a capacidade sensorial que o café tem de nos proporcionar, de conseguir encontrar aromas, sabores que a gente nunca imaginou que ia ter. A gente sempre pensa que café é café, torrado, é torra, enfim, mas normalmente café não é café. As pessoas colocam aroma, a cerveja tá com aroma de café, mas que café? A cerveja tem os maltes tostados, os maltes torrados, que remetem realmente a essa torra, essa tosta. Mas que tipo de café te remete? É um café expresso? É um café passado? É um café mais achocolatado? Existe algum perfil de fermentação? Alguma fruta madura? Que sensação de boca esse café pode estar te passando? Essa cerveja te entrega? É sempre muito importante a gente pensar no que a gente consome. A gente viver o momento presente que a gente está com a cerveja na mão ou que a gente está
com a xícara na mão e pensar no que a gente está consumindo. É uma falha muito grande nossa, acho que é uma ansiedade natural diante desse momento que a gente vive, de nunca estar vivendo o momento presente, de sempre estar consumindo algo agora, mas pensando nos segundos à frente. Então a gente acaba esquecendo de sentir, de ativar as nossas sensações, de ver como é que o café se comporta na boca, como é que o nosso nariz está identificando se a sensação de boca no início do café, do processo de passagem, é a mesma no final, se o amargor aumentou, o amargor reduziu, enfim, são vários tipos de dicas que a gente pode até dar, né, e recomendações de que pensem no café como uma bebida complexa, não pensem simplesmente como uma bebida combustível para nos manter acordados. Claro, cada caso é um caso, mas diante as comparações, é melhor beber menos café, mas beber um café de melhor qualidade, que você vai ter contato com o barista, com o torrador, que você vai conseguir ter uma experiência literalmente muito melhor. Igual a cerveja, beba menos. Idêntico à cerveja. Então, aproveitando esse papo todo, a gente pode relembrar aqui, quando você falou de pensar em como ele é produzido, na plantação em si, a gente dá uns 2 passinhos atrás para lembrar do programa que a gente liberou há algumas semanas, que a gente falou sobre a Escola Brasileira de Cerveja, digamos assim, com a Silene Saurin, e aí a gente falou de terroir, e aí ela explica pra gente que terroir não é... A gente pensa que terroir, porque é uma expressão francesa que vem de terra e tal, é só terra. Não, mas tem mais coisa, né? É clima, é solo, é lugar geográfico onde essas coisas estão acontecendo. Aí tem essa chamada pra isso, aí a gente corta e volta lá atrás, programa com o pessoal da Zalais, que fala justamente da produção de café deles, que há muitos anos eles já exportam esse café, e eles estão lá num microclima ou numa microbiota, como disse a Gabi Miller também, falando sobre levedura aqui conosco, que eles estão num lugar muito especial e eles já entendem como é que aquilo funciona para eles. Então, cada posição da fazenda vai significar um tipo de café diferente por conta do microclima, por conta do solo, por conta de uma série de coisas. E café anda de mãozinha dada com a cerveja, assim como anda de mãozinha dada com vinho. Perfeito. E com outras produções, né? Então, eu só fiz esses ganchos aqui para que os nossos ouvintes possam fazer essas conexões de ouvir esse programa com o Rudy aqui, volta e ouve o programa com a Silene, para relembrar do que significa terroir, se você se interessa por café. Mas volta mais ainda e ouve o programa com o Fabrício, para saber como é que funciona isso nas Zalais. Bom, o Rudy é um festival de links, hein? E o Felipe, e eu digo mais, no nosso primeiro programa desse ano, o Felipe me acusou de estar interessado por café. Depois desse papo com o Rudy, tô mesmo, hein, Felipe? Tô mesmo. Isso aí. Não vamos perder você para o café. Vamos só agregar valor a esse camarote. Maravilha, maravilha. Mas voltando à cerveja, Rudy, você foi cervejeiro na Sunset Brew, lá em Santa Catarina. Atualmente, você está na Louvada, né? Você já até tinha citado isso, aí em Cuiabá, no Mato Grosso. Conta pra gente um pouco sobre o que significa ser um head brewer, English, motherfucker! Também conhecido como cervejeiro de uma cervejaria do porte destas que a gente tá falando, né? A Louvada é uma cervejaria num porte significativo. Acima de tudo, eu sou uma pessoa realizada, né? Como eu falei no início do programa, porque eu faço o que eu amo. Eu amo fazer cerveja, eu amo controlar o processo de fazer cerveja, eu amo ter consciência dos tipos de processos que a gente está fazendo, como que a gente consegue melhorar, trazer mais eficiência, extrair mais do que a gente está adicionando, ter melhor contribuição sensorial para o nosso consumidor e principalmente trazer aquela experiência para a pessoa que está bebendo, diretamente servindo um copo, olhando no olho do nosso consumidor, aqui no Tap Room da Louvada, em Cuiabá, poder ter o contato direto com o nosso cliente e conseguir identificar como ele interpreta, como ele evidencia, como ele compreende um produto feito com tanta responsabilidade, com tanto amor. É um desafio ser cervejeiro, é um desafio porque existem gosto, não tem como a gente discutir, apesar de cerveja ser algo muito comum, popular, e todo mundo tem sempre algo a ser a falar ou algum tipo de propriedade a ser compartilhada. Ser cervejeiro aqui no Centro-Oeste, em Cuiabá, está sendo uma experiência incrível. Acima de tudo, é um público consumidor que é um pouco diferente lá do Sul. Costumo dizer que, teoricamente, a gente tem um pouco de uma maturidade gastronômica um pouco menos desenvolvida, se comparado
talvez sul e sudeste. Alguns estilos, eles normalmente se tornam um pouco mais agressivos ao paladar, e a gente precisa ter uma cautela muito grande no sentido de educação, de empatia com o nosso consumidor, de interpretação de como que esses estilos vão ser recebidos e de como que eles vão interpretar como que a gente está produzindo e o que o produto representa para eles. Então, vir para cá, trazer essas ideias de novos tipos de cervejas, novas práticas de produção, novos tipos de controle, conhecer frutas, especiarias, ingredientes diferentes que o Centro-Oeste disponibiliza pra gente, é um grande desafio, um desafio muito, muito positivo que me motiva, que me tira da zona de conforto, porque isso me faz crescer, me faz buscar novos caminhos a serem traçados, novos aromas, novos sabores precisam ser compartilhados e principalmente novos consumidores que são muito curiosos, que estão aqui sendo muito, 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 muito bem recebidos, servidos de cervejas. O Mato Grosso, apesar de não ser um estado com um grande número de cervejarias, por exemplo, segundo o censo do mapa de 2019, tem 14 cervejarias no estado todo do Mato Grosso. Imagina, gente, comparem Floripa, São Paulo, sei lá, essas cidades têm muito mais do que o número completo de cervejarias pelo estado do Mato Grosso. Então é algo que literalmente me motiva em saber que existe um grande caminho a ser traçado, existe muito a ser compartilhado, a ser educado, a ser evoluído em termos de produtos, de mercado, mas isso é muito bom, isso é desafiador. Caraca, 14 no estado todo? 14 cervejarias, é muito pouco o número se a gente pensar nos grandes centros aqui do nosso país. Então, literalmente, a interpretação por uma sour, a gente precisa ter uma educação, uma orientação, não simplesmente fazer uma cerveja e entregar para o consumidor, a gente precisa auxiliar, mostrar quais são as sensações que eles vão sentir, trazer analogias, compreender que nem todo paladar está já adaptado, evoluído. Nunca, a primeira sour que eu tomei, eu não amei. A primeira Russian Imperial Stout que eu consumi, eu não amei também. A gente precisa entender que o nosso paladar evolui. Então a gente precisa traçar uma história, por exemplo, contar a história da Catarina Sour, contar as técnicas antigas de fabricação de cervejas, mostrar que os gostos básicos são possíveis de serem encontrados num produto. Uma cerveja não é somente doce, ela pode ser salgada, ela pode ser amarga, ela pode ser ácida. Então é um desafio bastante grande, mas que já tenho certeza que o Mato Grosso está sendo super receptivo, empolgante para mim. Você já foi lá e já foi trazendo pra gente aquilo que a gente tinha pensado para a próxima pergunta, então vamos trazer para contextualizar mais. Tá. Você falou que no estado tem 14 cervejarias registradas no mapa. Então vamos lá, a gente aqui é curioso, você tá aí na Cervejaria Louvada, também já dei uma fuxicada neles lá, eles aparentemente são uma cervejaria em franca expansão, não vou dizer tamanho, mas em franca expansão, e aí o que me remete é, num estado com uma quantidade menor de cervejarias, uma cervejaria que se destaca, ela acaba crescendo muito aos olhos de uma maneira geral naquela região. Perfeito. Tem sentido isso. Beleza. Ela pode não ser gigante ou grandona perto de outras, mas, enfim, ela no comparativo de onde ela está, ela é grande, digamos assim. A gente quer saber da cena cervejeira porque você falou uma coisa que é muito importante, que é a formação do público bebedor. Não adianta você chegar num estado que tem 14 cervejarias e as pessoas, de repente, não estão acostumadas a beber tudo aquilo que se é possível fazer. Mas se você formar esse paladar, trouxer as cervejas de entrada primeiro, você vai conseguindo prepará-lo para o que você está tramando aí de maldade nesse coração cervejeiro. Então, assim, a gente queria entender um pouco mais sobre a cena do Centro-Oeste, da maneira geral, que você tiver para nos oferecer sobre esse assunto. Quais são os estilos mais produzidos e pedidos por aí? Porque eu acho que essa é uma curiosidade muito grande, que a gente vem batendo muito, eu principalmente, eu venho batendo muito no Judas da New England IPA. Então, quais são os estilos mais produzidos e pedidos aí na sua região? E como é que você percebe o crescimento do consumo das cervejas artesanais baseado no que você sente de receptividade do pessoal com o consumo da Louvada? Baita pergunta. Gente, o mercado aqui, ele não está 100% desenvolvido. Ele está em desenvolvimento, né? O mercado, quando eu digo principalmente essa interpretação gastronômica
da cerveja diante do nosso público consumidor, o público que acessa a cerveja artesanal, a cerveja especial, os consumidores da Louvada, na verdade, é um processo em termos de adaptação e de desenvolvimento, literalmente, do paladar. Eu sou mais apaixonado por serviço. Eu amo ter contato com o público consumidor. Eu amo estar servindo, explicando como o produto foi feito, explicando quais serão as sensações que eles vão ser contemplados com o consumo daquele produto. E é algo que a gente precisa, e a Louvada faz isso de forma muito bem feita, passar para o nosso público. Cada dia, cada cliente que entra no tap room, no bar de fábrica, na Louvada, a gente precisa ter um discernimento que ele pode ser uma pessoa que não teve acesso, que ele está se aventurando, ele está quebrando um paradigma, ele está quebrando talvez um preconceito que ele tem, até que seja em termos de estilos, ou que seja em termos de preço, ou que seja, enfim, alguma limitação que dizia a ele não consumir um produto que ele não está rotineiramente acostumado. Então, quando ele chega diante da nossa torneira, da nossa câmera fria, é muito necessário passar, e isso a gente está fazendo com muita maestria, todo o básico, todas as informações sensoriais, técnicas, que a gente pode trazer mais sinergia e mais interpretação e mais conhecimento desse produto. Provinhas, mostrando um produto, mostrando outro, acho que é uma forma bastante ativa e bastante assertiva, é uma prática bastante comum, de estilos principalmente que não são rotineiramente produzidos. Aqui, para vocês terem uma ideia, na Louvada, os estilos que são mais procurados, especificamente no Mato Grosso, Cuiabá, citando principalmente que é o nosso principal foco de mercado. Estilos como Pilsen, estilos como Hop Lager, estilos como German Pilsner, como Weizenbier e IPA, são teoricamente os 5 estilos mais buscados e os estilos quase que de entradas. Isso não significa, gente, que a gente encontra no mercado no Mato Grosso, pela busca que eu já fiz, pelos consumos de cervejarias locais do estado e, obviamente, a Louvada, não significa que são cervejas leves, refrescantes e que estão no limite mínimo do estilo. Eu encontro, e nós podemos encontrar cervejas muito bem executadas, muito intensas até, bastante complexas dentro desses estilos que eu citei, com muita perfeição em termos de execução. Então, a gente encontra produtos muito, teoricamente, com qualidade técnica, com qualidade de produção, de fácil acesso. É um dos desafios nossos aqui, por não ter essa maturidade gastronômica, o nosso consumidor, se comparado aos grandes centros, é claro, esse desafio de conseguir sempre produzir uma cerveja mais acessível, com a máxima qualidade possível. E dentro da Louvada, a qualidade é algo que a gente não vai abrir mão nunca. Isso é algo motivador até para minha pessoa como cervejeiro, porque eu sei que os limites em buscas de capacidade técnica, de equipamentos, de tecnologia, se for para agregar valor e agregar qualidade ao nosso produto, para que ele chegue de uma forma mais acessível, mais fácil ao nosso consumidor, a gente vai trabalhar. E uma forma muito legal que é feito aqui especificamente é que nós temos um laboratório, uma planta de 100 litros, com 5 fermentadores auto-refrigerados, na verdade, que a gente consegue fazer produções pequenas, o Lab, Louvada Lab, para poder criar novas experiências para o nosso consumidor. Então, é fácil conseguir uma Hop Lager, é fácil conseguir uma German Pilsner, uma Witch, uma Weizenbier, uma IPA, uma APA, enfim. Mas a gente também consegue, através desse laboratório, dessa panela um pouco menor, proporcionar novas experiências com frutas, com café, com especiarias, com estilos que não são tão buscados. E é incrível, gente, notar como o consumidor, apesar de não conhecer estilos novos, estilos com nomes complexos, é amante de novas experiências, de novos produtos que eles não conhecem. Então, essa curiosidade instiga muito o consumidor a se proporcionar essa experiência. Isso é muito importante. Temos 3 torneiras disponíveis para somente testes, para somente criações e inovações, para que a gente possa literalmente agregar e trazer mais capacidade sensorial para o nosso consumidor. É uma forma de trazer uma New England IPA, a Louvada trouxe, produziu já em larga escala também, mas ela nasce normalmente desse lab. Estamos fazendo já, contando spoilers para vocês. Gose, Barley Wine, Amber Ale, Stout, alguns estilos que a gente pode pensar que talvez no calor do Mato Grosso não seja tão aceitáveis, mas o nosso público ele está conforme as nossas orientações, conversas, dia a dia, experiências que estão recebendo, eles estão nos instigando a cada vez mais a também trazer esses tipos de produtos, e é por isso que estou aqui, por isso que a gente trabalha com tanto respeito e tanta proximidade com esse consumidor, porque
é ele que nos dita, né? Ele que traz essa regra e essa demanda, literalmente. Que maneiro, cara. Que bom saber que estão fazendo barley wine. Que bom. Entender que o crescimento da cerveja artesanal, ele tá diretamente associado à educação do público consumidor. Verdade. Com certeza. Então, absoluto. Se a gente não trouxer mais entrante para que ele possa entrar de fato e nadar mais no fundo, se a gente não trouxer o pato novo, ele nunca vai nadar no fundo. Perfeito, perfeito, perfeito. Infelizmente, vamos começar aqui a caminhar para o final e eu queria fechar esse programa com dicas. E aí, dá pra gente, Rudy, a sua dica para os nossos ouvintes que queiram buscar a formação de juiz do BJCP. O que fazer, como vivem e por aí vai. Uma grande recomendação que eu posso passar para os nossos ouvintes, Leandro, é um grupo de estudo do Guia de Diretriz. Antes de se tornar um juiz de cerveja, é muito importante a gente conhecer esse guia de diretriz. Esse guia, quando eu falo, é basicamente uma apostila que compõe aproximadamente 120, 130 estilos, não estou com o número certo na cabeça, estilos distintos, estilos que alguns deles a gente encontra aqui no Brasil, e dessa forma, quando você faz um grupo de estudos, por exemplo, junta o Rudy, o Leandro e a Ludmilla para comprar um rótulo específico de uma German Pilsner, e aí a gente se junta em casa, estamos com o rótulo da German Pilsner e vamos abrir o guia de estilo e poder começar a estudar, interpretar e avaliar esse produto. Quanto mais conhecer os estilos distintos que existem dentro do guia de diretriz, mais fácil vai ser para a gente se tornar um juiz de cerveja. O preenchimento de fichas BJCP, que são fichas técnicas para avaliar um produto, onde a gente precisa ter a capacidade de sentir o aroma de uma cerveja e de escrever literalmente alguns caracteres a respeito do aroma dessa cerveja. Aonde que o aroma está sendo contribuído pela levedura, aonde o malte está trazendo as características, qual tipo de lúpulo está em primeiro plano no aroma, por exemplo. E por aí vai, no sabor, na sensação de boca, na impressão geral. Então, essa aproximação com essas fichas BJCP, com essas planilhas de avaliação de cerveja, já associadas nessa confraria, nesse grupo de estudos que a gente pode criar, que eu trago essa recomendação do pessoal, é algo muito legal. Dentro do próprio guia, pessoal, do BJCP, dentro de cada estilo de cerveja, existe as recomendações dos estilos comerciais. Os rótulos que estão comercialmente no mundo, por exemplo, eles recomendam já, se a gente quiser consumir uma German Pilsner, eles vão dizer quais são os rótulos que estão no mercado que a gente pode comprar para garantir que aquela cerveja, oriunda daquela cervejaria que produz uma German Pilsner, está dentro da diretriz do guia de estilo, porque isso é muito importante dizer. Nem sempre um rótulo diz, de fato, qual é o estilo categorizado do produto que tem dentro. Então, essa até foi uma das minhas funções de me tornar um BJCP, um sommelier de cervejas, para conseguir interpretar produtos de forma apta a conseguir avaliar, de fato, o meu produto, né? A minha cerveja produzida. Então, esse é o primeiro passo, Leandro. Grupos de estudo, aproximação com o guia de diretriz de estilos, começar a interpretar, começar a folhear, começar a entender, entrar no site do BJCP. Lá existem várias formas, perguntas, de dicas de estudo que deve ser seguido, por exemplo, da parte técnica de produção, parte de matérias-primas, de processos cervejeiros. É sempre muito importante a gente englobar todo esse processo. Eu sempre ficava muito indignado com a minha pessoa quando eu tinha a capacidade de produzir um mosto, produzir uma cerveja, mas não conseguia interpretá-lo. Então a gente sempre precisa ser o mais completo possível. É importante a gente não somente encontrar os defeitos desse produto, as características que às vezes não são aceitáveis, mas conseguir identificar como solucionar. Então, pensar no macro. Eu sei que nem todo mundo precisa ser cervejeiro e conseguir entender a química do processo, mas quanto maior conhecimento, e o BJCP nos traz essa necessidade de sair da zona de conforto, mais apto a gente fica para conseguir ter esse vocabulário formado, esse conhecimento de diferentes estilos, de diferentes rótulos, e aí a biblioteca sensorial começa a crescer, a gente começa a ficar mais apto para evoluir. Perfeito, eu ia falar da biblioteca sensorial agora, que o lance é estruturar a biblioteca sensorial. Então você formou a biblioteca, agora tem que estruturar. Existe
formação mínima para se tentar ser um juiz BJCP e seria o sommelier? Não tem pré-requisito. A primeira forma de você se tornar um juiz provisório, você não vai ser um juiz oficial, é respondendo 120 ou 180, não estou certo, questões online. Então é uma prova online que você simplesmente paga em dólar, faz a tentativa, ela vai te dar se você passou ou não passou. Perguntas gerais a respeito de estilos. Uma Barley Wine tem um perfil mais maltado do que uma American India Pale Ale. Verdadeiro ou falso? Por exemplo, só para o pessoal entender. Você passando nessa prova online, que não tem pré-requisito nenhum, você vai fazer o tasting, que aí seria a prova prática, mas mesmo assim não exige você ser sommelier. Claro que um curso de sommelier te traz essa bagagem de você conseguir acessar a sua biblioteca e transformar suas sensações em palavras, né? Sim, não, sem dúvida. Eu achei que pudesse ter esse degrau. E agora, aproveitando, já que a gente tá na fase de dica, pra despedir dica, eu vou pedir uma dica pra mim, então. Eu já tô aqui tomando um cafezinho diferente em casa. Boa. Comprei lá o coadorzinho de vidro. Legal. O papelzinho lacônico, bonitinho, né, da Rário. Beleza, até aí tudo bem. Só que eu coei café na minha vida muitas vezes daquele jeitão mesmo, né, filho? Vai lá, pá. Nunca pensei muito na quantidade, né? Você nunca pensa na quantidade de pó que eu tô botando, a quantidade de água. Geralmente eu quero encher minha garrafa. E aí? Dá uma mensuração aí pra quem tá querendo fazer um café gostoso, sem piração, entendeu? Tipo, eu vou estar, tá? 400 ml de café. Pode acontecer da gente produzir essa quantidade de café em casa pela manhã. Claro. Qual a medida? Sei lá, pra fazer um cafezinho gostosinho sem estresse? Gente, existe uma variação que eu gosto muito para café passado, que vai de 1:10 a 1:15. Aí já começa essas escalas um pouco mais chatas, né? Mas em resumo, a cada grama de café por ml de água. O que eu quero dizer com isso? Se eu colocar 20 gramas de café, eu vou multiplicar essas 20 gramas de café por 10 ou por 15. Então, 20 gramas de café, eu vou conseguir fazer 200 ml de café passado, do líquido passado. O que eu quero passar principalmente para os nossos ouvintes, Lud, uma dica muito importante. Se você está com filtro, seja o método Melita, seja o método V60 da Rário, enfim, qualquer tipo de método coado, que tem um coador, independente do design, dessa anatomia do coador, você vai utilizar um filtro. Esse filtro, se ele for de papel, sempre vai ser muito melhor. Para a sustentabilidade do planeta é ruim, mas é melhor do que aqueles filtros de pano. O problema dos filtros de pano é que eles têm aquela junção de algumas bactérias e que vai trazer alguns sabores que não vão ser agradáveis ao longo do processo. Então, um papelzinho limpinho. Antes de passar o café, escalda ele. Tira toda aquela resina, todo o aroma, o sabor do café, é sempre importante. E não esquece de jogar fora a água que você escaldou o café. Maravilha. Outro detalhe, se vocês conseguirem comprar cafés moídos recentemente, quanto mais próxima essa moagem, muito melhor. A partir do momento que a gente moe o café, o processo oxidativo acontece de uma forma muito mais rápida. A superfície de contato aumenta estrondosamente e a oxidação acelera de uma forma muito, muito grande. Então, o que eu sempre recomendo? Rudi, eu não tenho moedor, eu não vou ficar moendo em casa, moedor é caro. Se vocês conseguem se aproximar até alguma cafeteria e falar com o barista, com o responsável dessa cafeteria e pedir para ele moer pro teu método, isso é muito importante. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas têm Melita, algumas pessoas têm a prensa francesa, por exemplo. E a granometria do nosso grão, quão grosso, quão fininho, quão foi moído, vai influenciar diretamente nas nossas sensações de boca. Rudi, eu tô fazendo um café que eu não consigo consumir sem açúcar, ele é muito amargo. Talvez a gente consiga consertar com um aumento dessa moagem. Então, um café um pouco mais grosso em termos de moagem. Mas voltando lá, escaldou o teu filtro, você precisa pesar, gente. É sempre muito importante pesar. Rudi, eu não tenho uma balancinha. Gente, por favor, tentem comprar uma balancinha no camelô, deve ser 40, 50 reais. Mas a gente vai conseguir ter a repetibilidade. A gente vai conseguir sempre ter a mesma xícara. E eu juro pra vocês, é algo tão fascinante que você começa, vou colocar 20 gramas de café e vou colocar 200 ml de água. Sentir um corpo mais aveludado e um café mais adocicado. Quero extrair um pouquinho mais de acidez, vou trazer uma moagem mais fina e vou aumentar a minha proporção de água, deixar o café mais diluído. Vou colocar 300
200 ml. Isso é muito possível com a balancinha. Tempo de processo, de passagem, Lud, não passe mais do que 4 minutos de extração, que é a possibilidade de você começar a extrair compostos que vão contaminar, que vão prejudicar as tuas sensações, por exemplo, de boca, é uma probabilidade muito grande. Então, uma extração muito longa, um café com uma temperatura muito alta e um café de torra alta, por exemplo, vai te trazer muito amargor. Então, o tempo também é muito importante. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito detalhe. O que eu posso falar pro pessoal? Consomam grãos que vocês conhecem a origem, que vocês tenham contato com a cafeteria, da onde veio, que ele vai ter alguma composição sensorial. No mercado, a gente consegue já grãos com altas qualidades, que a gente consegue denominar da onde veio, qual é a variedade, se é um catuai vermelho, se é um catuai amarelo, se ele é processo natural, se ele é processo lavado e, principalmente, pesem, tentem pesar o processo execução do café. Esse processo de brewers, de brewing, de você passar o seu café, ele é fascinante, gente. Quando você controla a moagem, o tempo, o método, tudo se torna muito mais evidente e aí eu já trago a dica para cerveja. Muita gente me fala, Rudy, me passa a receita da cerveja, como que eu coloco, qual é a proporção de café na minha cerveja. Antes de a gente pensar na proporção, a gente precisa conhecer o nosso café. Então conheçam o café tanto quanto vocês conhecem a cerveja. Conheçam um café da forma fria, conheçam um café com 2 dias de processo de infusão, conheçam um café quente, conheçam um café como que ele se comporta. Para depois que você dominar ele, colocar ele dentro da cerveja. Então eu vou até fazer um café à la Rude, vou fazer um vídeo e vou soltar junto com esse programa um café à la Rude na quinta-feira que a gente liberar esse programa, vai ter um café à la Rude com balancinha e o escambau. E a Lud leva isso a sério. Eu tô aqui maluco pensando, gente, caraca, é muito maneiro. Gente, eu adoro dessa coisa do preparo, eu acho, sabe? Do entender o ritual. Do ritual. Ainda bem que eu tô aqui. Ainda bem que você tá aqui, pai de barista de Nespresso. Mas enfim, eu queria agradecer demais, porque esse programa podia ter dado uma confusão danada, porque é Rude Lude, mas não deu tudo certo. Muito obrigada, Rude, pela presença, pelos ensinamentos, pelas dicas, por esse bigode maravilhoso. Eu sou apaixonada em bigodes. Então, muito obrigada por isso. A gente espera que você volte para falar de outras coisas, de mais assuntos, louvada e etc. Você será sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela surra de lúpulo. Muito obrigado pelo convite, Leandro, Lud. Saibam que eu estou super à disposição para compartilhar. Eu acho que o conhecimento precisa ser sempre compartilhado. A gente não vai levar nada além disso. Então, quanto mais a gente transmitir aos nossos consumidores, ouvintes, pessoas que estão na nossa proximidade, acho que mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente domina o nosso processo. Aqui a gente não pode, principalmente, né, no meio cervejeiro, a gente precisa pensar mais numa colaboração, a gente precisa se ajudar, a gente não tem que ver aquela cervejaria como uma inimiga, aquele cervejeiro como um inimigo, a gente tem que realmente se abraçar, se unir. Eu lhes trago amor. Buscar evolução, porque quanto mais a gente passar para o nosso consumidor, por exemplo, mais o mercado vai estar apto a receber os nossos produtos, a conseguir interpretar de uma forma correta, de como a gente realmente quer passar isso adiante. Então, que o mundo seja melhor, que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras, que as pessoas produzam cerveja com muito respeito, com muita consciência, sem passar por cima de ninguém, porque isso não é necessário para que a gente tenha um mercado sempre mais evoluído. E eu realmente, gente, agradeço muito o convite, estou super à disposição aqui. Desculpa se eu confundi mais em relação ao café, mas espero que possa ter ajudado um pouquinho. Cara, não confundiu nada, pelo contrário, digo aqui, estimulou. O Felipe vai ficar bolado, mas estimulou. Valeu, brigadaço. E olha só, espere mais desse trio aqui no Surra de Torra que a gente vai fazer depois. Sensacional.